Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao nosso culto, né? Nesse domingo aí abençoado, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver, né? Com muita paz, muito amor, né? Vamos aproveitar esse momento aí do carnaval aí para poder, né, descansar um pouco, mas se lembrando, né, da espiritualidade, se lembrando aí da presença de Jesus, né? E enquanto a maioria festeja, né, vamos tirar uns minutinhos aí para a gente poder trabalhar nossa conexão aí com o plano superior, né? Lembrando que o culto, né, gente, a gente sempre faz, né, às 17h30 todo domingo e bem rapidinho, né, como deve ser, né? O culto ele sempre é estruturado da mesma forma, né? A gente faz uma leitura, né? A gente comenta, a gente faz uma segunda leitura para complementar, né? Normalmente a primeira leitura é do Evangelho, e essa leitura vai trazer para a gente a nossa necessidade, aquilo que a gente precisa trabalhar, né? A gente gosta, pelo menos eu gosto de abrir na sorte, vamos dizer assim, né? Permitindo aí que a espiritualidade intua aí, né? Onde que vai ser aberto o livro para a gente ter lá a melhor mensagem para o nosso momento. E a segunda obra, normalmente uma obra subsidiária, né, que estude o Evangelho, a gente aproveita, né, e ela ajuda a gente a colocar em prática aquilo que a primeira obra fala. Normalmente um texto e o outro, né, mesmo sendo livros diferentes, sempre se conectam, né, pessoal? Boa tarde a todos mais uma vez, né? A gente vai começar aí dentro de um minutinho. Quem quiser, né, pegar uma garrafinha com água fluidificada, quem quiser já se preparando aí, né, deixar a água fluidificando, lembrando que ao final do culto a gente sempre faz a irradiação coletiva, né, em favor de todos aqueles que estão em necessidade, todos aqueles que estão precisando, né, a gente sempre tira um tempinho no final do culto para poder fazer essa irradiação. Lembrar que no final da próxima semana nós estamos entregando a cesta lá do Francisco, né, das nossas famílias assistidas. Né, quem puder nos ajudar aí com qualquer mantimento, nós agradecemos muito, né, principalmente arroz, feijão, açúcar, óleo, né, que é o que a gente mais tem necessidade aí dentro dos nossos trabalhos aí da casa, tá certo, meus irmãos? Vamos pedir ao Cristo aí que possa nos abençoar, né, e vamos fazer a nossa prece aí para a gente começar o nosso culto. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, te pedimos neste momento amparo, auxílio e proteção, para que possamos desenvolver os temas do Teu Evangelho, aprendendo, crescendo, melhorando. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada e permite que possamos seguir em frente, alicerçados no Teu amor. Abençoa os nossos lares, a nossa família, aqueles que amamos e que precisam, aqueles que estão necessitados de luz. Que este momento em cada lar, de culto, de prece, irradie para os corações e mentes dos que estão em necessidade. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, né, vamos dar início aí ao nosso culto, né? Vou começar aqui com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos abrir aqui e vamos ver o que a espiritualidade traz para nós hoje. Olha só, a indulgência. Então, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, nós vamos estudar aqui o item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com atos maus de outros, a menos que seja para isso se servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar quanto for possível. Não faz observações chocantes,
Não tenho censura nos lábios, mas somente conselhos, os mais frequentemente velados, quando criticais. Que consequência se deve tirar das vossas palavras? É que vós que censurais, não terias feito o que reprovais, e valei mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgarem os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos, quando não abrigueis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por consequente, desculpa faltas que censurais, ou condenas que desculpais, porque conhece o modo de todos os atos. E que vós, que proclamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então José, né, um companheiro espiritual, né, na cidade de Bordeaux, na cidade francesa, né, ele traz essa mensagem no ano de 1863, né, 160 anos atrás, né, muito tempo, né, gente? 160 anos atrás, está certinho, né? Eita, 1863, estamos em 2023, né? E lá os espíritos já estavam falando com Kardec da necessidade da gente ser compreensivo com as fragilidades alheias, né? Quando ele trabalha esse conceito com a gente aqui, né? Ele fala da severidade como algo negativo, né? Ele fala assim que a gente tem que guardar a severidade para nós mesmos, né? Nós temos que nos ocupar das nossas falhas e compreender a fragilidade dos nossos irmãos, né? Então eu creio que o que a espiritualidade está querendo trabalhar com a gente nessa semana é nos fazer mais compreensivos com as limitações e com os erros dos próximos, né? E às vezes a gente tem que aprender a fazer isso mesmo, né? Às vezes a gente cobra demais, a gente espera demais, né? A gente exige demais do outro, quando esse outro muitas vezes não está dando conta de fazer nem o mínimo, né? E a gente lá, né, sem compreender, né? Quando muitas vezes a gente também tem falha, né, e o nosso olhar só percebe a falha do outro, né? Eu só vejo a falha de quem convive comigo, as minhas próprias falhas, né? Eu mascaro, né? Eu finjo que não existe, eu culpo os outros, né? Falo que, né, como diz o Lucas, né? Eu entro no campo da culpa, né? Que é me culpar ou culpar alguém pelos meus problemas, pelos meus erros. E aí quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou demonstrando a minha imaturidade espiritual, né? Como o Lucas fala pra gente, culpa é sinal de atraso espiritual, é sinal de infância espiritual, né? Então toda culpa que eu jogo em alguém, que eu jogo em mim mesmo, é reflexo da minha infância espiritual, né? Para a gente poder refletir sobre isso. Agora vamos abrir aqui, ó, enfim, do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, né, do nosso querido Emmanuel. Vamos ver o que nos ajuda aqui a compreender melhor os nossos irmãos, a julgar menos. Vamos ver o que sai aqui, né, abrindo aqui de maneira aleatória. Zelo próprio, olha só. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Segunda carta de João, capítulo 8. Olha que interessante, né? Aqui, né? O João está falando para a gente olhar para nós mesmos, né? Para não perder tempo, né? Dá tudo a ver, né? Vamos ver aqui o que o Emmanuel fala desse trechinho aqui, ó. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões, em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições, alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba a sagrada oportunidade de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem do tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne que se manifesta. Precisará cuidar do epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido?
Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer da nossa dedicação o espírito com os valores eternos. Se já recebestes alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Olha que interessante, né? No primeiro texto, né, os amigos espirituais falam para a gente, né, evitar julgar o nosso irmão, né, trabalhar a questão da nossa compreensão, né, não perder tempo, né. Nesse texto aqui, o Emmanuel, comentando um texto da segunda carta de João, né, fala de novo para a gente prestar atenção na nossa intimidade, para a gente não perder tempo evolutivo. Né? Então, muitas vezes, o que acontece? A gente está tão preocupado com o que o outro fez ou deixou de fazer, né, que a gente perde tempo da nossa caminhada de evolução. Né? Então, assim, às vezes fica chateado, né, assim, as falhas, né, as coisas que... Né, tem vezes que você olha assim, às vezes você está na casa espírita, você olha assim, nossa, eu estou tão sobrecarregado, está todo mundo abandonando as tarefas e só sobra porque já está mais sobrecarregado, fica mais sobrecarregado ainda. Né? Hoje eu estava pensando nisso. Né? Mas aí vem a espiritualidade para ensinar a gente, fala assim, ó, se ocupa de você, né? Tenha indulgência com seu irmão, porque você não sabe as provas que ele está passando, né? E às vezes essa talvez seja a nossa maior dificuldade, pelo menos é uma das minhas, né? Eu tenho dificuldade de entender quem paga pelo caminho, isso me incomoda muito, né? Então às vezes a gente tem que parar e entender, né, que cada um de nós tem o seu ritmo, né? E exigir do outro aquilo que ele não dá conta é também uma forma de violência, né? Também é uma forma de agressão, né? Às vezes a gente tem que se lembrar disso, né, meus irmãos? Né? Lembrar aí das nossas fragilidades para entender a fragilidade dos nossos irmãos. Né? É isso, né, pessoal? A gente agora vai passar aqui para a segunda parte do nosso culto, que é a irradiação, né? Então quem tiver nomes aí para colocar, a gente vai ler os nomes, como sempre, né? Vamos pedir aí por todos, vamos pedir para os nossos companheiros aí que estão, né, como diz, né, estão aí perdidos aí nas loucuras do carnaval, né? Alguns estão, outros nem tanto, né? Mas infelizmente a maioria da humanidade, né, como diz o Emmanuel, se esquece de si mesmo nesses momentos, né? E às vezes faz coisas que depois se arrepende, né? E a gente não está aqui para jogar isso, está aqui para pedir, né? Que Jesus abençoe cada um, né? Que Jesus ilumine cada um de nós aí dentro das nossas, né, fragilidades e necessidades, né? Então vamos fazer a nossa irradiação, fechar os nossos olhos, pedir neste momento que o Cristo de amor se aproxime dos nossos corações, para que possamos de alguma forma tentar imitar o seu amor. Mestre amigo, dá-nos entendimento e a paz, para que possamos seguir em frente, deixando de lado as dores e ilusões que carregamos. Permite, mestre amigo, que estejamos envolvidos pela tua paz e ajuda-nos a caminhar, compreender e, acima de tudo, a amar. Fica conosco, Senhor, nas vibrações desta prece e escuta os nomes que aqui foram colocados, pois representam os amores e os seres que são gratos ao nosso coração. Escuta, protege, irradia a luz sobre todos estes que estão em necessidade, encarnados e desencarnados. Vamos lá? Ivone Rodrigues da Silva, Vinícius Rodrigues Fortes Almeida, Jordano de Almeida. Estão trabalhando, né? Possam todos voltar bem, né, Denise? Zélia Ramírez da Silva, Renato Ramírez da Silva, Ramiro Ramírez. Maria José de Moraes Bezerra, está com hernia de disco, nossa, Deus abençoe. Messias Bezerra de Moura, que está com tumor na garganta, né? Jesus abençoe também, né? Que ajude nessa prova. Margarida Cândida Marques, Helena dos Reis Marques, Maria Aparecida Marques, Maurício Diniz Almeida,
Maria Antônia, Gabriel Ananias Nunes Batista e Maria das Graças Batista. Maria de Lourdes Aparecida, Trindade da Cunha, Luísa Cândido Marques, desencarnada, Jesus abençoe, Dalvaci Costa, José Heriberto Costa, Vander Couga Vital, Magali Couga Vital, Maria de Fátima Raia Neri, José Salomão Cavalcante Raia, Lourença Trindade da Cunha e João Pereira da Cunha, desencarnados. Clemência Martins Almeida de Jesus, desencarnada. Daniele Santos Ferreira de Carvalho e Família. Elizabeth Windhagen Dawes, né, Betinha. Sidney Windhagen Dawes. Espero ter pronunciado certo. Seu nome é difícil para pronunciar, né? Pelo menos com as línguas travadas igual eu. Rosimeire Pinto. Mário Francisco Almeida Figueiredo. Sandra de Souza, Mirei Viegas, Edgar Pires, Leandro Pires, Jorge Pires, Jaiden Raesse, Florian Gachi, Andréia Fernandes Almeida. Pelo restabelecimento de Pedrelina Patrícia, internada na UPA de Ibirité. Deus a abençoe. Lourdes Augusta Ferreira, Rita Maria da Silva, Paulo Roberto Silva Goulart, Camila Marque e Joana. Eline Natalie Marques de Oliveira Ferreira, Fábio Lisandro Pereira Ferreira, Joana Valentina Oliveira Ferreira e Bernardo Luiz Oliveira de Carvalho. Thaís Diniz Garcia, Luna França, Patrícia Regina dos Santos, João André da Cruz Gomes, Janaína Musso, Rafael Musso, Bernardo Musso. Antônio Castro Neto, Ruth Santos Ferreira, Maria Santos Ferreira, Edivalinda, acho que foi, espero ter falado certo, Barros Paim da Silva e Antônio Carlos Miranda da Silva, desencarnados. Você fala com o coração, isso aí, Beth. Um dia manda um áudio para mim falando seu nome completo para mim aprender do jeito certo, né? O amor, quem pode não falar certo também é bom, né, minha amiga? Então, meus amigos, né, que essas energias aí de carinho, de afeto, de amor, de luz envolvam todas essas pessoas cujos nomes aqui foram citados com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. Abençoa, Senhor, o nosso mundo, trazendo as vibrações de paz, de carinho. Ajuda-nos a fugir das energias viciantes e desequilibradas que, porventura, cultivamos através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Dá-nos paz, esperança, alegria e, acima de tudo, fé. Fica conosco, Senhor, e abençoa a nossa árvore frutificando, que ela se converta em remédio para as dificuldades e para aquilo que for necessário a cada um de nós. Fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus amigos, estamos chegando no final do culto, né? Lembrar todo mundo, daqui a pouco, né? Às 19 horas, né? Falando, né? Estamos lá no Francisco de Assis para o estudo, né? Hoje vai ter reunião pública lá no Francisco, né? Eu vou ficar lá com a mocidade hoje, né? Então, assim, se alguém, um jovenzinho, quiser aparecer lá no Francisco, né? Vai lá, nós vamos bater o papo lá hoje, tá bom? Muita paz, né? Muita luz, muito amor. Né, que Jesus abençoe a nossa caminhada. Vão ter juízo aí durante esse carnaval. Vamos aproveitar aí para fazer coisas úteis, né? Vamos aproveitar aí para buscar o Cristo na nossa intimidade, para visitar aqueles que nós amamos, para estar com os nossos parentes, né? Vamos fugir aí das vibrações da raiva, do vício, né? Que Jesus abençoe a todos nós, né? Com muita luz e com muito afeto. Que assim seja. Muita paz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.